Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br. Bom, vamos dar início ao primeiro painel de hoje, então? Toca o pau. Então vamos lá. Vamos chamar para o primeiro painel. O primeiro painel é online. O palestrante Fernando Pulheiro e Sana Lucchesi, que dá as boas-vindas. É isso mesmo. Vamos lá, eles vão falar do IRAP, programa com o intuito de salvar vidas através de rodovias mais seguras. E eu queria, antes deles assumirem aqui, o Fernando, meu parceiro, também meu amigo, que também é um entusiasta dos eventos que a gente faz. A Pavesi está sempre com a gente, sempre prestigiou a gente. Fernando, boa palestra. Tenho certeza aí você é um dos caras que mais entende do IRAP aqui no Brasil. Tenho certeza que você vai trazer bastante conteúdo pra gente. Xana, boa sorte também. Fernando e Xana, vocês estão ouvindo bem a gente? Sim, tudo certinho. Maravilha. Fique à vontade, o palco da Paving é de você. Maravilha, ótimo. O palco da Paving é de vocês. Daqui a pouquinho, talvez a gente tenha perguntas para vocês também, tá bom? Ok. Vamos lá. Tá certo. Fique... Obrigado, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Estamos te ouvindo. Então, é uma satisfação enorme estarmos participando novamente da Paving nesse ano, na Paving 2020, nesse momento tão diferente que todos tivemos. Estamos acompanhando o evento. Estamos muito felizes com as palestras que têm trazido temas da mais alta relevância para a infraestrutura brasileira e também das possibilidades de novas tecnologias. Nós vamos, então, falar um pouco hoje aqui especificamente sobre segurança viária, mais especificamente ainda sobre a metodologia IRAP, nesse processo aí de estruturação de concessões brasileiras, né? O embarque de uma nova tecnologia de suma importância para o conforto e a segurança dos usuários. Maravilha. Maravilha, Fernando. Muito legal. Nós temos o nosso PPT. Temos o nosso PPT. Produção, vamos lá? Então, podemos passar então, pessoal, aí para a gente poder ir acompanhando melhor o que vai ser o nosso tema da nossa palestra técnica. Tá? Perfeito. Você vai orientando, então, a gente vai avançando aqui. Eu farei uma apresentação inicial contextualizando, então, o trabalho da Pavesi e o trabalho envolvendo a aplicação da metodologia IRAP no Brasil, nos quais nós tivemos possibilidades de participar até o momento. E vou falar um pouco mais, então, sobre a questão dos sistemas de gerenciamento de infraestrutura como ferramentas de apoio, principalmente aos gestores e quem toma decisões acerca de planejamento e elaboração de planos plurianuais de investimentos. Pode passar, por favor. Eu vou ter o acompanhamento da engenheira Sana Lucchesi, que é a coordenadora de segurança viária da Pavesi e é quem vai detalhar a metodologia IRAP. Então, nós vamos fazer aí uma introdução acerca da metodologia e vamos falar fundamentalmente de um case espetacular que nós tivemos nos últimos 3 a 4 anos, num trabalho que a gente vem desenvolvendo em conjunto com muitas instituições brasileiras, que foi a possibilidade, então, de adaptar a metodologia IRAP para os programas de concessões rodoviárias no Brasil. Então, esse trabalho é um trabalho que foi feito a várias mãos e que a gente está divulgando no sentido de poder
permitir a ampliação da aplicação desses resultados. Pode passar, por favor. A Pavesis é uma empresa que tem 20 anos e nós trabalhamos em consultoria de infraestrutura rodoviária e, fundamentalmente, começamos trabalhando com desenvolvimento e implementação de sistemas de gerência de pavimentos e tivemos a oportunidade de implementar 32 sistemas de gerência no Brasil, numa extensão aproximada de 40 mil quilômetros em diversos estados, cobrindo praticamente a maioria dos estados onde possuem concessões rodoviárias. Nós implementamos essa ferramenta de sistema de gerência de pavimentos. Na sequência, nós, vendo a demanda e a necessidade do embarque tecnológico acerca de sistemas de operação e segurança viária, nós partimos, então, agora nos últimos anos, para também buscar ferramentas que pudessem contribuir nesse sentido. E identificamos que o IRAP é uma ferramenta que pode contribuir muito com os programas de concessões rodoviárias brasileiros, em termos de um embarque de novas tecnologias. Pode passar, por favor. Então, nós temos aí uma gama bastante grande, um banco de dados enorme com sistema de gerência de pavimentos. Nesses 20 anos, muitas concessões rodoviárias já chegaram ao término, outras estão em diferentes fases de implementação e desenvolvimento. E, mais recentemente, nós temos um desafio muito grande, que é a estruturação de novos programas de concessões rodoviárias no Brasil, numa escala bem maior, como nunca vimos anteriormente. Então, a possibilidade de embarque de novas tecnologias, o momento é esse, porque esses contratos, de modo geral, são contratos que superam 20 anos, 25 anos, 30 anos, de modo geral. Então, na estruturação desses programas, é o momento ideal para que se possa embarcar a melhor tecnologia possível para que obtenhamos o objetivo final das rodovias, que é a redução do custo total dos transportes e também a questão fundamental, que é a melhoria do conforto e da segurança dos usuários. Então, é para isso, fundamentalmente, que nós devemos melhorar o nosso transporte rodoviário. Então, para impactarmos nessa questão do custo total dos transportes, e um dos elementos que entra nessa determinação do custo total dos transportes estão os custos dos acidentes e os tempos de viagem também, que são fundamentais. Claro que, logicamente, com os custos das implementações e os custos das manutenções ao longo do período. Como esse processo todo ele é estabelecido na fase de estruturação do programa de concessão e no estabelecimento de contratos com a iniciativa privada, então é fundamental que sempre, num determinado momento, que algum órgão rodoviário tenha a condição de implementar um novo programa de concessão, que ele possa contar com a melhor base tecnológica disponível no momento e ainda, se possível, fazer uma inferência futura de embarques de tecnologia, que, obviamente, sabemos que as coisas mudam muito e mudam muito rapidamente, né? Pode passar, por favor. Então, nessa questão de trabalharmos com a metodologia IRAP nos últimos anos, nós temos alguns números assim para apresentar nesse momento, antes de entrarmos propriamente dito nos aspectos mais técnicos da metodologia, que a engenheira Xana vai abordar agora na sequência, e como foi formatado essa questão de trabalharmos o CAPEX de segurança viária pelo IRAP e também de fazermos monitoramento das condições de segurança viária e vermos o impacto disso em termos de expectativa de redução de acidentes graves nas rodovias concedidas. Então, nós já trabalhamos uma extensão em torno de 16 mil quilômetros. Hoje, a Pavesis está fazendo um trabalho fundamental junto com o DENIT, de extrema importância, onde eu pude assistir à palestra do Dr. Luiz Guilherme. Espetacular a palestra, ela muito atualizada, inovadora, e onde ele se refere à atualização e o diagnóstico da malha federal brasileira e a importância disso. Então, agora, o DENIT está numa fase de coletar os dados para a realização da etapa 1 do IRAP Brasil, que é o IRAP DENIT Brasil, são 56 mil quilômetros de levantamento. A Pavesis tem a responsabilidade de fazer cerca de 20 mil quilômetros na rede Nordeste,
e estamos em pleno desenvolvimento desse trabalho, esperamos concluí-lo em breve para termos, então, a fase 1, chamada Survey do IRAP DENIT Nacional, que vai ser uma grande evolução e um marco histórico, tanto para o DENIT como para o Brasil, porque o IRAP Brasil ele foi introduzido a partir do ano passado, trata-se de uma metodologia certificada e aplicada na maioria dos países europeus. Então, é algo consolidado que vem trazer fundamentalmente nossos números e como nós trabalharmos com esses números e que tipo de rodovia nós queremos em termos do aspecto principal, que é assegurar a qualidade de segurança nas nossas rodovias. Então, geramos já mais de 10 mil quilômetros de planos de investimentos associados à segurança viária. Então, esses planos plurianuais de investimentos é o que asseguram essa qualidade associada à gerência e operação da segurança viária. E aplicamos, então, essa metodologia em 14 projetos nas concessões brasileiras. Esses projetos, todos eles desenvolvidos com o IFC, com a EPL, com a Artesp, então, agora com o DENIT também. Então, quer dizer, já estamos numa fase bastante evoluída desse processo. Estamos divulgando esse trabalho técnico para que possamos chamar cada vez mais as empresas de consultoria e engenharia para que possam também se engajar nesse processo e desenvolvê-lo cada vez mais. Então, na sequência, eu vou passar para a engenheira Shana para que ela dê o desenvolvimento da apresentação da metodologia IRAP e como nós estamos tratando essa questão dos indicadores de desempenho. Muito obrigado a todos e tenham aí um excelente congresso, tá? Porque foi uma iniciativa espetacular aí do Guilherme e da turma dele, que permitiu essa oxigenação nesse momento tão complicado que a gente vive, mas não deixaremos de evoluir. 2020 não vai ser um ano de não evolução, digamos assim. Ao contrário, nós estamos podendo potencializar esse processo virtual, e isso aí vai ser muito, muito importante para nós logo ali na frente, tá bom? Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Então, vamos entrar um pouquinho mais na parte mais técnica do método, né? Queria pedir, se possível, para passar o próximo slide. E vamos conversar um pouquinho sobre o que é o IRAP, o que é a metodologia, quais são os elementos envolvidos e como é que a gente chega efetivamente nos indicadores de desempenho nesses projetos que a gente vem trabalhando em parceria, então, com o IRAP, com o IFC, com os demais órgãos federais e estaduais. Como o Fernando mencionou, então, o IRAP entra nesse cenário, né, através da busca de uma inovação tecnológica para implementar indicadores de desempenho nos futuros contratos e para ter um método de controle e acompanhamento da condição de segurança viária, né. Já existiam algumas experiências internacionais na Nova Zelândia e no Reino Unido que usavam o método, mas a gente teve alguns avanços aí que eu vou mostrar para vocês ao longo desse processo e que até virou um case internacional do IRAP para difundir isso em outros países e com outras organizações. Então, basicamente, o objetivo é estabelecer metas, né, os indicadores de desempenho, e utilizar o IRAP para acompanhamento da condição de segurança viária ao longo de todos os anos da concessão. Mas o que é o IRAP? Daí a gente pode passar para o próximo slide, né? Para, assim, nivelar os conhecimentos aí de todo mundo. O IRAP, na verdade, é uma organização sem fins lucrativos, dedicada a salvar vidas, que criou essa metodologia, né? Que dentro de um cenário de sistemas seguros, a gente vai trabalhar especificamente com ela na parte de infraestrutura, então a gente não vai estar falando se os veículos são seguros, se os usuários estão protegidos pelo cinto de segurança, capacete, etc. A gente vai estar atuando com o IRAP no eixo da infraestrutura, né? E aqui também a gente não vai estar falando de ações de pós-acidente, de fiscalização, nem nada assim. A gente vai buscar com a metodologia, e é o que o IRAP preconiza, melhorar a infraestrutura instalada para garantir que os usuários que estão pagando a tarifa e estão circulando pela via tenham o maior índice de segurança possível, né? Então, o IRAP já está atuando em mais de 90 países, já tem 1 milhão de quilômetros avaliados, mais que isso, e como o Fernando mencionou, ele foi institucionalizado no Brasil ano passado, quando foi criado aí, em parceria com o DENIT. Então,
o Brasil RAP, né, que é uma parceria do DENIT, do IRAP, e está sendo guiado, então, pelo Laboratório de Sistemas de Transporte da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas o que é a metodologia, né? Então, vamos falar um pouquinho dela com mais detalhes, aí a gente pode passar para o próximo também. O IRAP, então, busca classificar as rodovias, né, o índice de segurança viária ou o risco para cada usuário, né, de circular para aquela rodovia, através do que se chama classificação por estrelas, que funciona como se fosse uma classificação por estrelas de um hotel, por exemplo. Então, a gente vai ter 5 estrelas, uma rodovia muito segura, ou trechos de uma rodovia muito segura, e até 1 estrela, que seria a condição mais insegura, então, dessas rodovias. A gente vai avaliar isso pela metodologia a cada 100 metros, a cada trechos de 100 metros, embutindo aí 78 dados, né, registrados, que vou mostrar um pouquinho mais para vocês como é que a gente faz isso também. Esses dados vão estar vinculados a fatores de risco baseados em pesquisas internacionais, e todos os projetos IRAP são supervisionados pelo IRAP Global Technical Committee, né? Então, a gente só consegue fazer os projetos se nós somos certificados. A Pavesis é a primeira empresa do Brasil certificada nas 3 áreas, né, que a gente vai falar. Hoje já existem outras empresas que também podem realizar esse tipo de trabalho. Mas a ideia da metodologia, então, é olhar o tipo de acidente e qual é a probabilidade de ocorrência desse acidente e qual é a severidade dele se ele acontecer. A gente vai ter, então, classificação por estrelas para cada um desses 4 tipos de usuários. A gente não tem uma classificação por estrelas global da via. Ela sempre vai ser por trecho e sempre vai ser por tipo de usuário, né? Para ocupantes de veículos, motociclistas, pedestres e ciclistas. E isso é fácil de entender porque, sob o ponto de vista da segurança viária, vai ter elementos que a gente vai inserir na rodovia que podem ser mais seguros para um usuário e mais inseguros para outro. Por exemplo, se a gente adicionar uma faixa a mais, né, vai ser mais seguro para os ocupantes de veículos, mas vai ser mais inseguro para os pedestres que precisam atravessar uma faixa a mais e vão ter um tempo maior de exposição nessa travessia. E a gente pode passar. Esse fluxograma que vocês vão ver agora no próximo slide, então, ele resume efetivamente todas as etapas de desenvolvimento da metodologia. Então, a gente vai começar com a inspeção da via, né, através de um videoregistro. Esse videoregistro vai para o escritório, a gente faz uma codificação dos elementos viários identificados no videoregistro. Vou mostrar para vocês um pouquinho com mais detalhe também. A gente ainda tem alguns dados de backup que são inseridos. Esse conjunto de dados vai entrar no sistema do IRAP, que se chama Vida, onde ele vai gerar a pontuação da classificação por estrelas, que é um indicador, é um valor numérico, efetivamente. E esse valor numérico a gente vai classificar em uma das 5 bandas aí, das 5 estrelas. Tendo essa classificação por estrelas, a gente vai gerar, então, contramedidas e planos de investimento para tentar melhorar essa condição. O IRAP preconiza que as vias têm que ser sempre 3 estrelas ou mais. A gente vai tentar sempre chegar nisso com os nossos planos de investimentos e os nossos indicadores de performance. E a partir daí a gente vai para uma etapa de implementação, que então seria, nesse nosso contexto de projetos de concessão, seria quando a concessionária efetivamente está já operando, né, e vai implementar então esse plano de investimentos. Para gerar os indicadores, a gente vai inserir alguns itens nesse fluxograma, mas eu vou falar primeiro um pouquinho sobre cada uma dessas etapas para a gente falar sobre esses itens mais para frente. Então, vamos passar para a primeira etapa no próximo slide, que é os levantamentos, né? Então, ele é feito basicamente com um veículo rodando na via, né? Esse veículo ele é equipado com câmeras que têm uma qualidade de imagem específica, elas devem ter um ângulo de visão também específico, que a gente consiga visualizar as 2 laterais da pista, e um odômetro e um GPS, onde a gente consegue georreferenciar cada uma dessas imagens coletadas. Então, esse é o veículo da Pavesis que faz o equipamento que faz esse levantamento. O veículo e o equipamento também tem que ser certificado pelo IRAP para realizar, então, os levantamentos da forma mais correta e de acordo com a metodologia. E a gente vai para a etapa de codificação, que é a próxima etapa. Então, esse videoregistro vai para o escritório. A gente tem uma equipe de codificadores treinados, onde eles vão ver cada uma dessas imagens num trecho de 100 metros e categorizar, então, em 78 atributos que indicam o nível de risco da rodovia quanto à segurança viária. A gente desenvolveu um software específico para isso, né, que auxilia os codificadores nesse processo, evita erros, porque é um processo numérico e, às vezes,
cansativo, né? Tem que codificar assim, uma quantidade grande de quilômetros. Então, o nosso software ajuda aí esses codificadores a traduzir essas imagens num banco de dados, que é o que a gente vai inserir no sistema. Então, nessa imagem à direita, vocês podem ter uma ideia de quais são os elementos codificados, né? Então, a gente vai ter informação sobre acostamentos, objetos laterais, tipos de área, se é área urbana, área rural, uso do solo no entorno, se é não desenvolvido, se é uma escola, se é comercial, enfim, curvatura, qualidade da curva, acostamentos, objetos laterais, enfim, tem uma série de itens que a gente vai olhar em cada uma dessas imagens. E esses itens ainda se desdobram, né? Porque, por exemplo, se a gente vai ter ali severidade lateral, a gente vai categorizar são cerca de 15 elementos, né? Então, se, por exemplo, é uma valeta, é uma árvore, é um poste, é uma defensa, o que existe na lateral da pista? E que pode, então, ser prejudicial ao acidente, né? Ou beneficiar a segurança viária, como é o caso das barreiras e defensas, ou ser um fator de risco para o usuário. E aí a gente pode passar para o próximo slide. Acho que a gente pode passar para o próximo. Bom, além desses dados codificados, a gente ainda vai ter alguns dados de suporte pós-codificação. Então, a gente vai precisar do fluxo de veículos, né, do volume diário médio anual, da porcentagem de motocicletas, do fluxo de pedestres e ciclistas, quando existir, e das velocidades praticadas, né, a 85 percentil e a velocidade média, e ainda dados de acidentes para calibrar o modelo, custo das contramedidas, porque, em essência, o IRAP é uma análise custo-benefício, e possíveis implementações de outras soluções. E aí a gente pode passar para o próximo slide, que vai apresentar efetivamente como é que é feito o cálculo do indicador de risco. É importante também mencionar que essa metodologia IRAP ela é totalmente aberta, então se vocês entrarem no site do IRAP e olharem as fichas técnicas da metodologia, toda a informação está lá presente, tudo que eu vou apresentar hoje ele é aberto, simplesmente o acesso ao sistema para fazer a análise é que tem que ser as empresas certificadas, mas entender a metodologia, olhar como é feito o cálculo, quais são os fatores de risco de cada elemento, isso tudo é aberto e está disponível no site do IRAP. Então, esse cálculo é feito a partir... se busca identificar, então, o risco individual por tipo de acidente. Em cada elemento codificado, a gente vai ver se ele está favorecendo a probabilidade de ocorrência de acidente ou a severidade desse acidente quando ele ocorre. E vamos multiplicar esses fatores de risco pela influência do fluxo externo, então, o volume diário médio anual, e a velocidade de operação. O volume e a velocidade afetam exponencialmente a segurança viária, né? Então, quanto mais veículos circulando, maior a probabilidade de ocorrência do acidente. E quanto maior a velocidade de operação, maior a severidade desse acidente quando ele ocorrer, né? Então, maior a chance de a gente ter um acidente com vítimas fatais ou com feridos graves. Vamos passar para a próxima. Então, cada um dos elementos codificados, existe uma ficha técnica que vai dizer qual é o fator de risco desse elemento e qual é o número que vai entrar nesse cálculo, né? Esses números estão baseados em uma série de referências internacionais da área de segurança viária, então a metodologia é bem robusta tecnicamente, né? E existem, então, essas fichas técnicas para cada um desses dispositivos. Essa aqui, algumas ainda estão em inglês, não são todas que existe a versão em português ainda, mas essa que a gente está vendo em mais destaque é a largura da faixa de rolamento. E eu vou ter um fator de risco, então, para os veículos, para os motociclistas, para os pedestres, para os ciclistas, para cada tipo de acidente. Se é saída de pista, por exemplo, se é colisão frontal. Então, tem um fator de risco diferente para cada um desse tipo de acidente. E daí, no próximo slide, a gente tem um exemplo de cálculo, só para mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu vou ter um cálculo desses para cada tipo de acidente. Então, aqui eu tenho saída de pista do lado do condutor, do lado do passageiro, colisão frontal por perda de controle, colisão frontal por ultrapassagem, acidentes na interseção e próximas propriedades. Então, eu vou ter, para cada 100 metros de via, eu vou fazer esse cálculo para cada tipo de acidente, vou somar esses indicadores e vou chegar no real indicador de classificação por estrelas. E com esse número, que nesse nosso exemplo aí é 15,39, isso para cada tipo de usuário, eu vou classificar, então, ele nas 5 estrelas.
Claro que eu estou passando rapidinho aqui pelo nosso tempo, né? Mas basicamente é assim que a metodologia funciona, é um cálculo multiplicador e depois de soma por tipo de usuário, por tipo de acidente para cada 100 metros da via, com base nos elementos que vieram lá do levantamento do vídeo registro e que foram codificados no escritório, né, pela nossa equipe de codificação. Então, nesse nosso exemplo, esses 100 metros para ocupantes de veículos e motociclistas, ele estaria com uma classificação de 2 estrelas, seria essa faixa vermelhinha que vocês veem aí. Fazendo isso para toda uma rede viária, a gente chega nos resultados que a gente tem no próximo slide para mostrar para vocês. Então, a gente pode ter aí resultados globais, né, da metodologia. Então, nesse primeiro gráfico que vocês estão vendo aí de colunas, a gente consegue dizer quantos por cento da malha analisada ela está categorizada em 4, 5, 3, 2 ou 1 estrelas. Então, nesse caso, até a condição da rodovia é até boa. A gente tem uma quase 80% para ocupantes de veículo com mais de 3 estrelas. No entanto, para pedestres e ciclistas, a gente já tem uma porcentagem grande com 1 estrela ou 2 estrelas. Essa parte de pedestres e ciclistas, a gente tem um trecho em cinza, porque quando não existe informação... na verdade, quando não existe informação, não. Quando não tem incidência de pedestres ou ciclistas na via, a gente também não gera classificação por estrelas, especialmente nos trechos rurais, né, onde é uma área totalmente não desenvolvida, onde a incidência desse tipo de usuário é muito pequena. Então, nesses trechos, a gente não vai gerar classificação por estrelas, só vai gerar nos trechos onde o uso do solo do entorno indicar que existe presença de pedestres e ciclistas ou existir volumes de contagem que indiquem que eles existem. Então, a gente tem ao lado esquerdo esses 2 tipos de informação resumida para toda a rede, e ao lado direito a gente tem esses 2 gráficos que são super interessantes de analisar, que eles são gerados para cada seção estipulada dentro do projeto. Então, esse gráfico que está mais acima, ele é o gráfico que a gente chama suavizado, né? Que ele é a média, na verdade, dos valores a cada 100 metros, que é o gráfico que a gente vê mais abaixo. Esse gráfico bruto, que é o gráfico a cada 100 metros, ele é super interessante porque a gente consegue identificar quais são os pontos mais críticos dentro dessa seção, né, para o usuário, né? Então, esses picos que a gente vê no gráfico são os pontos onde a gente realmente deve atuar para tentar achatar esse pico ao máximo e manter ele dentro dessa faixa laranja, que é a faixa das 3 estrelas. Daí, se a gente conseguir chegar em 4 estrelas, que é a faixa amarela, ou 5 estrelas, que é a faixa verde, ótimo, né? Mas os indicadores de performance, a gente nunca vai estar baseando nos 100 metros, porque tem trechos que são realmente bem difíceis de melhorar. Então, a gente vai estar sempre com base no gráfico de cima, que é a classificação média por seção, né? Ou, nesses casos, os projetos das concessões por trecho homogêneo de tráfego. Vamos para o próximo, então. Então, esse é o resultado global, assim, a gente ainda não falou de plano de investimentos, essa é a classificação da via na situação atual, é só o que veio do vídeo registro mesmo. Mas, então, nos locais onde a gente tem problemas, né, onde tem 100 metros de via que são de alto risco para o usuário, o IRAP vai indicar soluções através de um plano de investimentos, né, para tentar melhorar essa classificação por estrelas e, em consequência, melhorar a condição de segurança dos usuários que circulam pela via. Então, existe dentro da metodologia 92 medidas de melhoramento, que nós chamamos de contramedidas. Elas vão ser gatilhadas a partir dos elementos codificados, né? Então, por exemplo, se for uma curva com alta velocidade, que o pavimento foi classificado com possibilidade de derrapagem, e na lateral da pista tiver uma árvore, por exemplo, vai disparar uma defensa para incluir nesse ponto. Então, tem uma série de conjuntos de gatilhos, essa informação também é aberta para quem quiser acessar, que vai dizer que tipos de elementos codificados ou de elementos existentes na via que vão disparar cada uma dessas medidas de melhoramento. O software ainda vai calcular o potencial de vidas e feridos graves salvos, se nós implementarmos todo esse plano de investimentos, né, com base em critérios mínimos de uma relação custo-benefício. E aí a gente pode passar para a próxima, só para a gente entender um pouquinho melhor como é que funcionam esses gatilhos. Então, o conjunto de gatilhos define as condições necessárias, né, para que uma opção de contramedida seja incluída na análise econômica.
eu vou gerar uma série de opções de melhoramento com base na codificação, e daí o software, que é o VIDA, né, onde a gente faz análises, vai ver qual é a condição de velocidade dos atributos codificados, o tipo de usuário e a condição de tráfego, né, do volume. Em alguns casos vai bloquear essas medidas, dizendo não faz sentido implementar isso aqui, e vai gatilhar as medidas que fazem sentido, então, implementar. Vamos passar para o próximo, só para a gente ter uma ideia de quais são essas medidas, né? Aqui eu coloquei só algumas, mas as 92 também estão disponíveis no site do IRAP para avaliar. Não é nada de outro mundo, né? São soluções de engenharia para a área rodoviária, né? E vias urbanas. Então, a gente vai ter remoção de perigo na lateral da pista, por exemplo, se for codificado como tendo uma rocha ou algo assim. Áreas de defesa, melhorias na sinalização vertical e horizontal, terceiras faixas, duplicações, iluminações, passarelas, ciclovias, entre outras. Então, são 2. Cada uma dessas 92 contramedidas entram no sistema com uma informação de vida útil, ou seja, quanto que ela dura, ou quanto que é esperado que ela dure, e um custo de implantação, né, e manutenção dessas contramedidas. Então, vamos passar para o próximo, que daí eu já mostro para vocês o resultado desse plano de investimentos. Então, depois que as medidas estiverem gatilhadas, não sei se vocês estão vendo aí, ficou um pouquinho craquelado para mim, mas o software, então, vai trazer uma lista de todas essas contramedidas. Se eu clicar em cada uma delas, eu consigo saber o local exato de implantação, porque cada uma dessas medidas, né, estão linkadas àquele vídeo registro que iniciou lá no começo, que tem georreferenciamento. Então, eu vou conseguir olhar em cada uma dessas medidas quais são os pontos que eu preciso implantar elas dentro da unidade básica de análise do método, que são 100 metros. E ele vai me dar, então, o valor presente dos benefícios, porque não comentei isso, mas na análise custo-benefício, ele vai avaliar, bom, essa medida, essa contramedida tem um custo X, mas ao longo do tempo ela tem um potencial de salvar vidas, que o software calcula através da alteração dos fatores de risco, de X também. E eu tenho um valor da vida estipulado dentro do sistema, né? Eu digo que para cada morte, por exemplo, o IRAP recomenda que se use 70 vezes o PIB per capita do Brasil, né? Mas aqui no Brasil a gente está usando os dados do IPEA, né, que são mais afinados para a realidade local, enfim, então, que custam aí 650 mil, mais ou menos, uma morte no trânsito, né? Então, a gente está usando esse valor. A gente vai ter um valor também para os feridos graves e ele vai calcular, então, qual é o valor presente dos benefícios dessa contramedida, comparar com o custo, se a relação custo-benefício for maior do que o critério escolhido, a gente pode escolher esse maior que 3, maior que 2, maior que 1, ele vai disparar também essa medida e ela vai fazer parte do plano de investimentos. Então, no geral, a gente vai ter aí informações do total de óbitos e vítimas com lesões graves salvos. Nesse exemplo, a gente tem aí 8.400 vidas salvas, né, e lesões graves nesse período de análise de projeto. Vamos ter os valores presentes dos benefícios, o custo estimado, o custo por óbito, que é um indicador bem interessante para análise, e o índice custo-benefício do programa todo, né? Então, de todo esse plano de investimentos, em toda essa malha viária que a gente está avaliando, a gente teria aí 4 vezes mais benefícios do que o custo de implementação. E vamos passar para o próximo slide, só para resumir, então, o processo, né? Para quem não conhece a metodologia, então, digamos que no levantamento, lá no vídeo registro, as imagens coletadas em campo bateram a foto de uma árvore na lateral da pista. Os codificadores vão ver essa imagem e vão codificar a árvore como um dos elementos perigosos que estão próximo à via, né? A árvore, junto com os outros elementos, vai disparar, né? Vai gatilhar alguma solução para esse problema. Então, as contramedidas gatilhadas, por exemplo, proteção do elemento perigoso, vão ser inseridas no plano de investimento após a avaliação custo-benefício, né? E daí a gente pode distribuir esses investimentos ao longo do tempo sobre critérios de custo-benefício e desembolso, mas a ideia é que a gente consiga, então, que esse acidente da foto não aconteça mais nos próximos anos, porque essa árvore, a partir do levantamento, codificação e análise e geração de plano de investimentos, a partir de agora vai estar protegida. Então, essa é a ideia geral da metodologia e vou falar um pouquinho para vocês de como é que os indicadores, então, entram nesse cenário no próximo slide, se a gente puder passar.
Então, naquele fluxograma de etapas da metodologia que nós vimos lá no início, nós adicionamos 3 etapas específicas para os projetos de concessão, especialmente porque o IRAP não é o único plano de investimentos, como é óbvio, de um projeto de concessão. A gente tem ainda, né, as soluções que existem por melhoria de capacidade, por outras soluções de engenharia. E muitas dessas soluções de engenharia também têm uma consequência para a segurança viária, né? Então, elas também podem estar presentes no plano de investimentos do IRAP. O que nós fazemos nessa primeira etapa é compatibilizar o plano de investimentos com o plano de obras previstos para eliminar qualquer duplicidade, né? Para que não seja estimado um custo dobrado para uma solução que já está... A gente não vai ter um custo IRAP, né, para uma solução que já tem lá o seu custo alocado dentro do CAPEX por uma solução de engenharia. Então, essa primeira etapa é uma etapa de se debruçar em cima das obras previstas, né, e fazer essa compatibilização entre os 2 planos de investimentos. E essa compatibilização também nos ajuda a trazer as obras previstas pela engenharia para dentro do IRAP, para que a gente consiga dizer, ao longo dos anos da concessão, qual vai ser a condição de segurança viária dessa malha analisada. E aí a gente gera, então, os indicadores custo-benefício. E vamos passar para o próximo slide, que eu abro só isso com um pouquinho mais de detalhe. Então, o resultado da classificação por estrelas de geração do plano de investimentos, a gente vai compatibilizar com o IRAP, com as obras previstas do CAPEX, eliminar duplicidades, e ali na parte de baixo, que é o que é o mais importante para os indicadores de desempenho, avaliar o nível de segurança viária para as obras previstas, a simulação da classificação por estrelas ao longo da concessão, e aí sim gerar os indicadores de desempenho. E vamos para o próximo slide, só para que a gente consiga ver esse efeito. Então, lembrando sempre que os trechos aí mais em vermelho são os trechos mais perigosos. Acho que o videozinho não está passando, mas não tem problema. Então, a gente consegue ter um mapa exatamente igual a esse. Esse está com as máscaras de working, porque não é a versão final dos resultados ainda. Mas a gente consegue ter um mapa exatamente igual a esse ao longo dos anos da concessão. E a gente vai vendo que o mapa vai ficando cada vez mais clarinho, né? Porque os investimentos, sejam eles do IRAP ou sejam de engenharia, eles vão acontecer ao longo do período de concessão, e a gente vai conseguir aumentar a segurança viária, melhorar a condição de segurança para o usuário ao longo dos anos, e isso é visível aí nos mapas. Mas o indicador, propriamente, ele tem essa cara, que é o que está no próximo slide aí, que a gente vai ver. A gente pode trabalhar o indicador de 2 formas, né? Ou através do percentual de trechos com classificação maior que 3 estrelas, isso é o que a gente vem utilizando nos últimos projetos, porque algumas das malhas que a gente avaliou não são tão boas, a gente tem vários trechos que estão abaixo das 3 estrelas, né? Então, para a condição de segurança, eles estão em níveis que não são aceitáveis pela organização. Então, a ideia é que a gente tenha a cada trecho homogêneo, como eu falei, a cada um dos ao longo dos anos da concessão, qual é a evolução da classificação por estrelas. Nesse projeto específico, a gente tinha bastante investimentos logo no início, por isso que depois não tem uma alteração tão significativa. Mas a gente consegue ver que, com o plano de investimentos do IRAP, mais as obras de engenharia, por exemplo, ali nos trechos homogêneos 1 nos trechos homogêneos 4, 5 e 6, a gente parte de 2 estrelas para 4 estrelas. Então, a gente já melhora muito a condição de segurança para o usuário que está circulando, está pagando a tarifa, né? Então, a ideia é que o indicador tenha para cada tipo de usuário, ao longo de todos os anos de concessão, uma meta de trechos homogêneos que se alcance as 3 estrelas ou mais, né? Então, nesse exemplo aí, a gente teria que, no ano 10, a gente já vai conseguir ter todos os trechos com 3 estrelas ou mais para ocupantes de veículo. Isso não é tão fácil para motociclistas, então a gente aceita um nível um pouco menor para esse tipo de usuário, mas a gente já consegue melhorar ali de 56%, 48% para 85% dos trechos considerados seguros, né, dentro da rodovia. E aí, para pedestres já muda para 100%, ciclistas aí é um pouco mais complicado também, mas aí depende muito de como é que essas obras e esse plano de investimentos entra dentro do CAPEX.
E uma segunda possibilidade de indicador, nas rodovias que já estão classificadas, né, assim, rodovias que são concedidas há muito tempo, que já tem uma infraestrutura viária boa, que já tem um olhar sobre segurança viária com um pouco mais de detalhe. Então, a gente já tem, por exemplo, no ano base, altos índices de trechos com mais de 3 estrelas, né, 80%, 90%, 100% dos trechos com mais de 3 estrelas. O que a gente pode trabalhar no indicador é tentar melhorar aqueles 100 metros e tentar abater aqueles pontos críticos que a gente viu naquele gráfico que eu mostrei anteriormente. Então, esse gráfico que vocês estão vendo mais abaixo é cada um dos 100 metros, né? Tem break. A gente vê que tem alguns picos que podem ser achatados. A gente também pode pular ali por exemplo, essa faixa verde seriam 5 estrelas, a faixa amarela seria 4 estrelas. A gente tem alguns trechos que com pequenas melhorias a gente já consegue migrar eles para 5 estrelas. Então, dá para também trabalhar aí não olhando o trecho homogêneo como um todo, né, que seria a opção de cima, mas olhando cada um dos 100 metros e vendo as oportunidades de melhoria da classificação por estrelas em cada um dos 100 metros da rede avaliada. Então, vamos passar para o próximo, que já estou chegando no final. Então, a ideia é ter essas duas formas, né, de avaliar o indicador, seja pela classificação por estrelas do trecho homogêneo, seja pelo percentual de melhoria do Star Rating Score, né, do indicador, esse que a gente viu a cada 100 metros. Mas a ideia que a gente vem trabalhando, então, em parceria com o IFC, a EPL, o Ministério, todo mundo, é que seja uma bonificação e não uma penalização, porque, na verdade, a gente esses resultados que vocês viram no slide anterior, a gente simplesmente incorporou as obras que já estão previstas no CAPEX, que já tem recurso para ser implementadas dentro do software do IREP, para saber qual é a classificação que vai existir quando essas obras que vão ser realizadas forem realizadas, né? Então, o que a gente pode fazer é ver, bom, e se as concessionárias conseguirem ir além? Se elas conseguirem investir mais, conseguirem fazer projetos que são mais seguros, né? Que às vezes não é uma questão de investimento, não é uma questão de dispêndio de recurso, mas sim de olhar aquele projeto sobre um olhar de segurança viária e ver como é que isso está afetando todos os usuários que circulam. Então, se ela conseguir melhorar esse indicador, vai ter, então, previsto uma bonificação, e daí essa bonificação varia de projeto a projeto, aí depende. Esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o exemplo da Pipa, que já está circulando, né? Já é uma concessionária que já tá operando. E acho que é isso. Muito obrigada. Podemos passar para o próximo slide. E queria agradecer, então, todo mundo que está assistindo, que teve interesse em falar sobre segurança viária, agradecer a Paving Expo por esse espaço, né? Porque a segurança viária ainda é um problema social. A gente ainda tem cerca de 45 mil mortes por ano no Brasil em acidentes de trânsito. E um último relatório do IPEA que diz que a sociedade perde cerca de 50 bilhões por ano em vidas, né? Em custo social desses acidentes de trânsito que acontecem todo ano. Então, muito obrigada, e se tiverem perguntas também, aí ficam os nossos contatos para Maravilha! Discussões futuras. Xana, muito obrigado pela sua participação. É muito legal quando a gente tem uma mulher participando aqui da Paving, falando de infraestrutura, né? Esse segmento que tem muitos homens nessa área, né? Atuando. Fernando, muito obrigado para você também, tá? E espero que vocês estejam com a gente na Paving 2021 também, tá bom? Combinado. Obrigado pela participação. Um grande abraço a vocês.
Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br.